Fala galera de Zascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, o nosso podcast de saúde mental, o nosso podcast de saúde, o nosso podcast para ensinar a gente, ou para que a gente possa aprender junto a pensar e a sentir como Cristo, porque isso é saúde. Saúde é ser como Cristo e saúde mental é pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. E hoje nós teremos um papo tão especial, mas tão especial, sobre as estações e sobre como a gente pode aprender uma lição em cada estação, como a gente pode redimir e remir o nosso tempo para a gente viver, não apenas com saúde, mas para a gente viver para a glória de Deus, que é isso que realmente importa, e como a gente faz isso em família, como a gente faz esse movimento redentivo em família. Eu tenho uma convidada muito especial, eu tenho certeza que esse papo vai abençoar muito a sua vida, então não sai daí, se prepara seu coração, que vai ser muito especial. Deixa eu lembrar você que precisa de cuidados com a sua saúde, que nós temos a Clínica Divinamente, uma clínica de saúde integral feita por cristãos e para cristãos, uma clínica que o objetivo é cuidar de pessoas que amam a Jesus e que querem ser cuidadas por profissionais que não apenas as entendem, mas que são cheios do Espírito Santo, que amam a Jesus, que amam a igreja e que querem entregar o melhor cuidado. Então, se você precisa ser cuidado, se você precisa se cuidar, vem conhecer a Clínica Divinamente. Tem tudo que é profissional lá, cheio do Espírito Santo e muito competente para cuidar da sua saúde mental e da sua saúde de forma inteira e integral, certo? O link vai estar aí na descrição para você conhecer, certo? Minha amiga Evelyn Sueiro. Muito bom estar aqui. Que privilégio, que honra ter você aqui, viu? Uma alegria, muito obrigada. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Enfim, muito especial mesmo. É especial para nós, uma bênção. Temos sido já muito abençoados pelo que Deus tem gerado através de vocês. Você é parte do time de pastores da ADAI, né? Isso. Que é uma igreja muito, muito relevante, que abençoa muito a nossa nação, a nossa geração. E você tem um trabalho muito lindo com as crianças. E, inclusive, esse material aqui, cada estação, uma lição, que é um devocional para realizar em família, que eu tô encantado, encantadíssimo com esse material, e a gente vai conversar sobre isso. Você é casada, pastor Yuri, é isso? Isso mesmo. É mãe da Maitê. A Maitê tá com quanto tempo? 9 meses. 9 meses, que lindo, que Minha lindo. princesinha. Muito bom. E esse livro nasceu no meu tempo de resguardo, né? O meu puerpério. Então, num momento tão frágil da mulher, né? Tão desafiador nos primeiros meses, eu tive uma escolha. Ou passar por essa estação com muitos medos, anseios, preocupações excessivas, ou mergulhar na palavra de Deus. Sim. Que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E eu posso testemunhar para você que eu vivi desafios, sim, noites mal dormidas, sim, mas cheia da presença de Deus e renovada, né? Então, muitas vezes eu entrava de uma forma e saía de outra por causa da palavra de Deus. Sim. Ela que faz tudo e norteia a nossa vida. Ah, que lindo, que lindo. E você também tem formação, tem uma pós-graduação em neurociência, né? Sim, pastor, eu me formei em teologia pela Universidade Metodista em São Paulo. 4 anos lá estudando, enfim. Depois, recentemente, eu me formei em neurociência pelo Mackenzie. Então, a minha área específica é cognitiva e social. E o meu desejo era unir a minha espiritualidade com a ciência, né? Porque durante muito tempo, ou acreditava-se na ciência ou na religiosidade. Mas como é possível quando a gente conecta, né, as duas coisas, porque a gente encontra Deus em todas elas, né?
Então, foi um presente de Deus mesmo poder ir por esse caminho mais profundo da mente. Que demais, que demais. E Uhum. tem muito a ver com o que a gente tem de propósito aqui também, que é Amém. essa costura do natural ao sobrenatural, esse movimento de encontrar Deus tanto no que é biológico, que é a criação, que revela a glória de Deus, e Exato. dentro disso tem a ciência, essa busca por descobrir a verdade, por descobrir Exato. como cada coisa funciona dentro do seu propósito da criação. E, ao mesmo tempo, encontrar o teológico também, encontrar a verdade que norteia toda a criação, encontrar essa conexão entre o teológico e o biológico, entre a ciência e a fé, Exato. entre aquilo que é revelado de Deus nas Escrituras e aquilo que é revelado de Deus também por meio da sua criação. Exato. E a neurociência tem contribuído muito, e a gente pode redimir muita coisa da criação quando a gente tem essa visão completa, né? Quando a gente tem essa visão mais profunda, que não é com um olho só, né? Esses dias eu estava conversando com o Saulo, que grava até aqui o quadro Você Entendeu Errado. Ele estava falando que um familiar dele perdeu a visão de um olho. E aí ele disse que o médico chegou para ele e falou: você vai perceber que você vai conseguir fazer bastante coisa com um olho só. Mas tem uma coisa que vai ficar difícil. A sua noção de profundidade, ela fica muito afetada quando você tem um olho só. E é mais ou menos como eu vejo essa visão ou essa visão monocular. Essa visão de que ou eu vejo tudo pelo prisma do teológico, mas eu não olho para a graça de Deus na criação. Então eu tô olhando com um olho só, o olho das coisas espirituais só. Exato. Ou eu olho só com a lente da ciência, do biológico, do natural. E aí eu não olho com essa ótica do espírito, esse discernimento espiritual. E toda visão que é de um olho só, ela vai ser superficial, ela não vai atingir toda a sua profundidade, né? E todo mundo ganha, né? Quando a gente consegue fazer com que essas visões, elas se conectem à palavra de Deus, né? Então a gente não limita Deus apenas dentro da igreja ou apenas na nossa própria visão sobre a vida, sobre a Bíblia, mas a gente abre um leque e percebe que Deus realmente é um oceano inesgotável, né? E a gente consegue mergulhar e perceber Ele em diversas áreas e é muito, muito especial. Exato. A gente nunca vai conseguir, nessa dimensão aqui, né, desse lado da eternidade, conhecer tudo sobre Ele. E eu tenho entendido que a ciência, quando ela faz o trabalho dela legal, direitinho, quem ela acha Cristo, né? É isso. Ela é uma busca pela verdade, então a verdade é Cristo. Quando ela cumpre o seu papel, ela sempre vai achar Cristo. Ela nunca foi inimiga de Deus, pelo contrário, né? É uma forma de encontrá-lo também. Mas vamos lá, eu tenho um monte de perguntas para te fazer. E você disse que nasceu esse projeto, essa ideia, esse livro, nasceu em um momento muito delicado, em um momento de fragilidade da mulher. Tenho certeza que tem muitas irmãs nossas acompanhando aqui que passaram por esse período do puerpério. Eu, como pai de 3 filhos, eu vivi do lado masculino, né? Mas sei o quanto é um momento desafiador e aparentemente um momento onde a dor, o sofrimento, o desconforto é o que move o ambiente. É um momento em que parece que não é de gerar. Não é um momento de produzir alguma coisa, né? Um momento mais escasso, um momento mais limitado. Mas você disse que foi ali, nesse momento de desconforto e de fragilidade, que nasceu algo. E aí você percebeu que cada estação tem a sua lição. Como que foi? Detalha esse processo, assim, o que você estava vivendo, o que você estava sentindo, da onde surgiu esse entendimento de que Deus tinha algo para gerar ali naquele momento? Sim, eu acredito que
a minha vida de devocionais Hum. começou há muitos anos. Então, eu era aquela adolescente que ia para as férias levando Bíblia, levando livro. Então, eu cresci nesse contexto. Então, os meus pais sempre foram pastores, sempre nos ensinaram no caminho. Então, se era para ler um livro, era a Bíblia, era um outro tipo de livro que abençoasse, né, minha vida espiritual. Então, sempre foi esse contexto. E aí, quando eu fui crescendo, amadurecendo, eu sempre desejei viver as minhas próprias experiências com Deus. Que eu acho que isso é um grande presente que a gente precisa buscar todos os dias, sabe? Tem pessoas que às vezes têm a sua fé muito baseada na sua família, né? Naquilo que os meus pais viveram, na história do outro. Mas eu sempre quis viver a minha própria história em Deus. Sim. Só que você desejar isso é um caminho muito desafiador. É a fé, né? Que é onde você coloca em algo que você não consegue ver, você não consegue imaginar. Então, a minha adolescência foi realmente caminhando para esse lugar, sabe? De Deus, eu quero ter as minhas próprias experiências contigo. E aí, eu estudei teologia, então antes de fazer a teologia, estava tudo certo para eu fazer arquitetura. É uma área que eu admiro até hoje, mas eu senti vocacionada por Deus para abrir mão desse ideal, desse projeto que eu tinha, para entrar na academia cristã, para poder, né, me dedicar 100% à vida pastoral, né? E foi muito desafiador, porque eu ainda não era casada, e minha mãe falava, filha, mas como que vai ser, né? Porque não... A gente sabe que a vida pastoral tem os seus desafios, né? Diferente, talvez, de outras profissões, a gente não faz muito teologia para ganhar dinheiro, no final das contas. A gente faz porque a gente se sente vocacionado, né? Então, sim, eu tinha muitas dúvidas, mas eu tinha fé de que Deus estava me guiando, né? Então, essa minha trajetória me fez perceber isso, assim, que até hoje, né? Esse caminho de dependência e esse caminho de, eu quero encontrar Deus nas estações da minha vida. E aí, quando eu conheci o meu esposo hoje, a gente ouvia muitas assim, o primeiro ano do casamento é terrível, é muito difícil. E eu, dentro de mim, falava, não, eu vou fazer diferente. Então, assim, lógico, eu nunca externava isso pra pessoa e falava, não é, porque eu não tinha vivido. Então, eu não podia dizer, né, não é assim. Mas dentro de mim, eu orava e eu pedia, Deus, eu creio que eu posso viver no primeiro ano de casado algo que ninguém nunca viveu. Não no sentido de ser melhor ou pior, não, mas porque eu sei que Deus tem… Sim, eu sei que Deus vai estar lá. Exato, e é a presença dele que nos preenche e nos aquece, né? E nos traz conforto e, enfim, e direção. E aí, graças a Deus, o primeiro ano do nosso casamento foi uma bênção, enfim. Só que foi o ano também que eu perdi meu pai. Meu pai faleceu no mesmo ano. Então, foi um ano de muita alegria, mas também foi um ano de muita dor, muito luto. Meu pai com 57 anos de idade, né? Então, muito novo. E pastor local, nosso pastor da nossa casa. Então, foi muito desafiador, gente, passar por esse luto, né? Mas o Senhor foi com a gente. Então, foi mais uma estação dolorida que a gente viveu. Isso foi em 2018. Em 2008, meu pai, com 47 anos, teve 2 AVCs. E aí, ele ficou internado 1 ano, 11 meses, vamos dizer assim. Então, a gente sabe passar aniversário, Ano Novo, Natal, tudo dentro de um hospital. Ele não tinha perspectiva nenhuma de vida. Desde esse AVC de 2008. E aí, a perspectiva era, ele vai vegetar pro resto da vida, ele vai ter muitos problemas, muitas sequelas. Na cirurgia, foi uma cirurgia muito complicada, enfim, foi bem devastador. E aí, graças a Deus, a gente foi vivendo milagre após milagre. E mais do que um milagre biológico ou físico, a gente percebeu um milagre na nossa família, que a gente se uniu muito mais. A gente sempre foi muito unido, mas a dor tem essa função, assim, principalmente uma dor passada com Deus, né? Ou a gente se afasta, ou a gente agrega pessoas que a gente ama pra gente passar juntos, né? E foi um momento muito bom, assim, sabe? Pra nossa família. Então, a gente viu que essa cura que aconteceu foi muito além de uma cura física. Foi uma cura realmente na nossa família, pra nós estarmos ainda mais perto um do outro.
E aí, ele se recuperou, então foi aos pouquinhos tendo alguns movimentos voltados, vamos dizer assim, do seu corpo, mas o lado direito dele foi todo paralisado. Então ele não pôde voltar nesses 10 anos que ele viveu após o AVC, ele não viveu igual era antes, né? Então ele não pastoreava mais pregando, por exemplo, aconselhando pessoas, mas ele pastoreava abraçando, amando. Então ele era aquele pastor que ficava na frente, na porta da igreja, abraçando cada membro e sentia falta das pessoas. Então o cognitivo dele tinha sido afetado humanamente falando, mas o coração dele. Nossa, não tinha explicação, sabe? Enfim, então aí em 2018, depois de 10 anos de muitas internações também, mas muitos milagres, enfim, Deus escolheu levar para ele, né? Então foi um ano muito desafiador. Só que aquilo, assim, desde muito nova, quando meu pai teve o AVC, eu tinha 13 anos de idade. Então eu tive que aprender muito a passar por estações muito complicadas com Deus. Então na adolescência, né, com 13 anos de idade, um momento tão cheio de perguntas e desafios, né, de identidade também. E aí eu tive que aprender. Então, graças a Deus, eu tive uma mãe incrível que foi esse suporte, né? Essa força pra gente, mas eu vejo a graça de Jesus. E aí, em 2018, quando ele faleceu, foi o mesmo ano que eu casei, enfim. Então, eu costumo dizer que a nossa vida sempre foi marcada pelo cuidado de Deus, mas por coisas muito significativas, sabe? Por dores acentuadas, mas que sempre nos levaram para mais perto de Deus. E eu costumo dizer que isso é algo intencional da nossa parte, sabe? Porque se a gente não vê a vida dessa forma, como um aprendizado, como uma lição em cada estação, a gente se perde achando que Deus nos esqueceu, ou que a gente é pior, ou sabe, do que qualquer outra pessoa. Mas por que isso acontece com um pastor, né? Por que isso acontece com pessoas, enfim, que estão servindo na igreja? É natural, é do ser humano, né? Faz parte da nossa vida. Mas o melhor de tudo é perceber que Deus está com a gente, sempre nas estações da vida. E aí, na maternidade, era o grande desafio, porque eu ouvia muitas coisas assim, o pior, os primeiros meses são os piores, eu entrei em depressão, eu entrei em um processo de negação de ter meu filho, eu não queria mais olhar para ele. Então, e é muito maluco, porque tem pessoas que falam disso muito bem e falam, passou, mas tem outras pessoas que falam, às vezes, até para causar um pouco de medo, sabe? E aí eu, novamente dentro de mim, eu falava, Deus, eu acredito sim que é uma fase desafiadora, até porque eu comecei a neurociências antes de engravidar, então foi um presente de Deus, porque eu aprendi tantas coisas que hoje eu consigo colocar em prática muito fácil com a Maitê, né? E aí, quando eu comecei a fazer, eu comecei a estudar e perceber que Deus também estaria comigo nessa estação. E uma das coisas que eu pedi para o Senhor foi, Deus, eu terminei agora a neurociência, então eu sei algumas coisas sobre a parte biológica. Lógico, eu não esgotei nada, até porque, imagina, é o limite agora, né? O céu é o limite. Tem muita coisa que a gente pode aprender, mas teologicamente eu sei também algumas coisas, mas assim, eu quero entrar nessa nova fase sem muitas cargas. Eu quero entrar nessa nova fase sem experiências das pessoas. Eu quero entrar nessa nova fase tendo uma experiência com o Senhor. Porque eu sei que vai ser difícil, então eu não ignoro todas essas pessoas que falaram, e até porque biologicamente eu sei que realmente isso é uma verdade, isso realmente acontece. Mas eu também preciso dizer para as pessoas e viver isso com o Senhor, de dizer que com o Senhor é possível passar, sabe? É possível viver uma estação tão especial, que é a chegada de um filho, e eu posso testemunhar, e eu preciso dizer isso para as pessoas, que dá para passar, dá para a gente viver isso, sabe? Com o Senhor. Então não tem muito mérito nosso, é realmente a graça de Jesus, mas é uma intencionalidade, né? Não é fácil, não é esse caminho. E aí, quando eu tava para ter a Maitê, enfim, e aí eu recebi o convite de uma editora e eles falaram, Evelyn, eu quero muito que você escreva um livro sobre devocional, enfim. E aí eu falei,
enfim, vou orar, vou ver. Mas eu, ao mesmo tempo, é muito interessante isso, que às vezes as pessoas querem muito confirmação de Deus Uhum. para coisas que eu acho que às vezes a gente nem tem que pedir muito confirmação, sabe? Porque são tão nobres, urgentes e eternas que um livro é para abençoar Sim, pessoas. sim. Então, enfim, e aí eu lembro que eu falei Deus para não eles precisa dar uma descer. autorização para você fazer coisa que ele já te Exato. mandou fazer. Já pediu, né? Exato. E aí eu falei, bom, eu só preciso que você me passe os prazos para eu ver se eu vou conseguir encaixar, né? E aí eles passaram e aí eles falaram, olha, você tem que me entregar isso até… Minha filha nasceu em abril, era para eu entregar em junho. E aí eu fiz as contas, assim, eu falei, meu Deus, quantas devocionais eu tenho que fazer por dia? Como que eu vou ter que fazer? Enfim. E lógico, conversando com meu marido, com o Yuri, que é pastor junto comigo na nossa igreja em Santos. E aí ele disse assim, Vi, vai. Tipo, vai. É uma oportunidade e o que você vive, as pessoas precisam experimentar isso da graça de Deus. Então aproveite tal esse momento e conta comigo desse lado. E eu precisei muito, né? Sim. Então, nos primeiros meses, por exemplo, eu lembro que o primeiro mês da Maitê, realmente, eu não escrevi absolutamente nada. Porque não dava, né? Lógico. Mas, a partir do segundo mês, eu tinha que entregar. Então, entre mamadas, entre noites mal dormidas, eu revezava com o Yuri. E eu lembro que a estação do verão, eu terminei ela inteira em uma madrugada. E quando eu terminei, eu falei, Deus, isso não é possível. Escrever 10 devocionais em uma madrugada. E vocês vão perceber que esse livro, ele é grande, não é pequenininho. Ele tem Sim. uma certa intencionalidade, né? E aí, quando eu terminei, eu falei, Deus, eu tenho a certeza de que não foi eu, assim. Eu sei que o livro carrega o meu nome, mas o grande autor é o Senhor. É o Senhor. Glória a Então Deus, foi glória a isso. Deus, glória a Deus, que lindo. E enquanto você falava, eu lembrava de algo que eu ouvi do Senhor, que na economia dele não existe desperdício, né? Uau. Deus não desperdiça nada, não existe tempo desperdiçado. Pelo contrário, ele é o resgatador, né? O remidor. Então, ele é aquele que pega e puxa, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, não tem nada perdido para Cristo, né? Exato. Em nenhuma estação, nenhuma fase da vida, nenhum tipo de circunstância com o Senhor é perdido, né? Eu lembro do Salmo 23, em que o salmista vai falando de estações da vida. E quando chega no momento do vale, ele também diz, eu sei que eu não vou negar a realidade, é um vale escuro da sombra e da morte. Eu não nego o que tem ali, mas eu não vou temer porque eu sei que tu estás comigo. Existe uma lição, existe, e eu acho até interessante esse termo lição, né? Porque lembra de discipulado, lembra realmente dessa caminhada de um mestre com um discípulo ensinando lições. Exato. E nessa caminhada, nessa jornada com Jesus, nada é desperdiçado, nada é sem propósito. Não tem um pedaço da jornada que não tenha uma lição. E Exato. eu lembro de uma frase do Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra e psicoterapeuta. Ele é aquele que desenvolveu a logoterapia, né, a terapia do sentido, que eu gosto muito de alguns conceitos. E ele diz que o desespero é o sofrimento sem propósito. E eu acho que é muito disso, né? A gente desespera quando a gente está em meio a um sofrimento, mas a gente não vê qual é a lição que Deus está gerando em nós em meio àquela estação, né? Exato. E aí a gente evolui como ser humano, como em todas as facetas, né? Vamos dizer assim, que temos. Então eu percebo que a maternidade mudou muitas coisas em mim, obviamente, mas assim, Jesus mudou muita coisa em mim, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente coloca no centro da nossa vida muitos filhos, sabe? Principalmente nessas novas fases. Eu acredito que quando a gente passa pelas fases da vida, é importante a gente destronar. Sabe? A gente precisa destronar mais os nossos filhos. Para entronizar Jesus.
Porque sem Jesus, primeiro que a gente nem estaria aqui. Primeiro que o nosso futuro já estava perdido, né? Nem a nossa realidade, né? Ele não é nem futuro, né? A nossa realidade. Então, é esse o caminho, sabe? E a minha trajetória com crianças não é só para criar esse livro. Na realidade, eu pastoreio famílias da nossa igreja há 7 anos. Estou entrando no 7º ano agora. Assim que a gente casou, inclusive, eu comecei a pastorear o Kids da nossa igreja. E eu não sou aquela líder que estou dentro da sala de aula, porque eu entendo que a minha vocação não seria essa. Porque eu me formei em teologia. Então, quando chegou essa necessidade, né, dos nossos pastores falarem assim, Vi, a gente precisa, né, de líderes agora para o Kids, eu lembro que eu falei, mas eu não tenho a menor técnica, né? Eu não faço ideia do que eu posso somar, mas amém, vamos lá, né? Enfim. E aí, eu lembro que a minha oração para Deus foi, Deus, eu só tenho a teologia. Eu não tenho a pedagogia. Eu sou muito nova, imagina, 23 anos de idade, eu nem filho tenho. Como que os pais vão ter credibilidade em mim, né? Mas eu falei, eu tenho amor pela tua palavra, eu tenho a teologia, o que eu faço com isso? E aí ele disse assim, usa então o que você tem. E aí foi quando eu comecei a criar conteúdo. Então, todos os nossos conteúdos dominicais, quem criava lá atrás era eu sozinha. Então, eu comecei a escrever muito. Então, essa paixão pela escrita não veio só por causa desse livro, mas veio alguns anos atrás. E aí, há muito tempo eu tenho escrito, e aí eu criei, lógico, um time. Hoje já eu não escrevo mais, hoje é um time que faz, eu só reviso, né? Mas por que eu percebi isso? Porque pastorear uma criança não é pastorear só um indivíduo, é uma família inteira. Quando você ganha uma criança para Jesus, você está ganhando uma família inteira para Jesus. Então, eu acho que é um caminho muito nobre, muito importante na nossa trajetória, sabe? Que eu acho bem importante. E eu acho tão interessante isso, porque eu penso que pastorear crianças ou entender as crianças como um campo missionário sempre foi uma prioridade do reino de Deus. Jesus foi muito enfático em nos trazer essa percepção, mas que é um desafio para a gente enquanto igreja moderna ou enquanto igreja dentro de um contexto de muita pressa, dentro de um contexto de querer resultados imediatos, porque a criança não traz resultado imediato, né? Pelo contrário, a criança, ela desacelera a gente, né? Exato. A gente tem que parar muito do que a gente está fazendo, a gente tem que desacelerar, a gente tem que andar no passo deles, não dá para puxá-los, porque se a gente puxa a criança, ele não vive a estação. E eu acho que é muito do que tem acontecido no nosso tempo. As crianças sendo puxadas da infância para experimentar coisas que não faziam parte da estação infância. Mas ao mesmo tempo a nossa visão pode ficar de alguma forma com uma névoa ali, e a gente não dá a devida importância para esse pastoreio das crianças, como se fosse mais urgente ou mais importante o culto lá para o auditório principal, e aí a gente tem que tirar as crianças ali para não atrapalhar a atenção do culto, e aí deixa as crianças brincando lá, dá um desenho para elas lá para passar um tempo. Exato. E a gente desperdiça uma oportunidade muito grande de ver a igreja como o corpo completo de Cristo para pastorear o coração da criança, entendendo que, e aí a neurociência confirma o que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar. A formação da psique é muito definida, é muito significativa no que acontece nesse período da infância, né? Eu estava até vendo uma pesquisa há um tempo atrás que mostrava a estatística de pessoas que conheceram a Cristo na sua infância e a proporcionalidade quando você olha o número total de cristãos. E a grande maioria dos cristãos que são cristãos na idade adulta, eles tiveram contato com o evangelho, eles foram ensinados sobre o evangelho na sua infância, né? Então, falar sobre infância é falar sobre uma estação
é falar sobre aprendizado, sobre lições. E eu acho que, e dando uma olhada no livro, você faz uma leitura muito interessante, esse olhar das quatro estações. E foi Deus quem assim fez a criação. Deus fez marcando, né, tempos, discernindo estações, colocando limites Exato. entre uma e outra. Eu acho que a gente vive num tempo onde a pressa coloca uma ditadura em nós. E a gente tem vivido um estilo de vida extremamente rápido, acelerado, apressado, que tem dado menos para uma estação muito importante, que é a estação da infância. Inclusive isso na nossa rotina familiar. Sem dúvida. No nosso discipulado familiar. E o livro, ele é uma ferramenta para isso. Sem né? dúvida. Para o discipulado, para o devocional ser realizado em família. Explica um pouco de como o livro é estruturado, e a gente vai deixar o link aí para todo mundo poder ter acesso. Porque é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu posto lá que eu tô fazendo devocional com os meus filhos, o pessoal falando, poxa vida, o que você usa, como é que você faz? E eu faço lá uma adaptação do meu devocional para eles, mas não é algo que eu posso falar para todo mundo assim, ó, faz desse jeito, porque não tem um método ainda meu, né? E o livro eu achei incrível, porque ele traz uma forma muito prática, muito didática, muito fácil de se fazer. Não precisa ser alguém com uma bagagem teológica, um novo convertido, alguém que acabou de conhecer Jesus. Ele pode pegar e fazer com a sua família. Comenta um pouco como ele é estruturado a partir dessa visão das 4 estações, se você quiser até mostrar algumas coisas para o pessoal. E como é que você sugere que o discipulado seja feito, esse devocional seja feito em família? Vamos lá, gente. Quando se trata de discipularmos crianças, né, a gente precisa compreender que realmente não é nada rápido e não é do dia para noite. Então, se você não tem a prática de ensinar sua criança todos os dias a Bíblia, se você não tem essa prática de fazer devocional todos os dias, não comece do nada todos os dias, né? Então, vai introduzindo aos poucos, né? De forma intencional. Tá. É uma das palavras que eu gosto muito, porque eu acho que traz a nossa autorresponsabilidade, sabe? Então, exemplo, na rotina da criança, por que é tão importante a criança ter rotina? Porque tudo que está dentro da rotina é previsível e é importante para ela. Então, isso ajuda a regular as emoções, então a criança não cria ansiedade, porque ela sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos ou horas, porque já está dentro da sua própria rotina, né? Então, inserir a devocional é inserir dentro da rotina. Então, se após o jantar à noite tem um banhinho, por exemplo, depois do banho, que a criança está um pouquinho mais tranquila, as luzes da casa já foram diminuídas, a frequência da casa está um pouco menor, abre o livro, deixa a criança folhear, né? Deixa a criança perceber, olha, filho, que livro legal, vou mostrar para você, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa é diminuir um pouco as expectativas de que a criança vai amar de cara um livro, sendo que às vezes ela nunca viu um livro, ou se viu, não é estimulada desde pequenininha a ter. Então tem que ir aos pouquinhos até a criança se familiarizar e aí tornar algo rotineiro para ela, né? E aí, por que esse livro é tão legal, porque ajuda os pais, né? Porque eu falei, eu sei que nem todos os pais têm formação teológica, não são pedagogos, né? Então já tem o desafio da gente educar os nossos filhos, pastorear os nossos filhos. Então, o que eu posso fazer para facilitar a vida deles, né? Mas, lógico, sem tirar a responsabilidade deles. Porque esse livro não é para fazer sozinho, não é para criança fazer sozinha, é para fazer em família. Não é para criança. Não é, né? É para família. Então, exatamente, é para família. Tanto que ele é bem colorido, ó. Então este livro pertence à família tal. Então, normalmente as devocionais esse livro pertence a tal criança, né? E não, é pra família mesmo, né? Então, qual que é a ideia, né? Então, ele é bem colorido, como vocês podem ver. E ele é diferenciado pelas estações,
Mas antes de entrar no contexto teológico que tem dentro dele, a gente pensou também em como as crianças podem aprender de forma um pouco mais prática. Então, todas as devocionais seguem uma estrutura. E aqui no livro, antes de começar, tem o Vamos Explorar, que aí você conhece o livro. Então, para começar, por exemplo, é como se fosse a nossa introdução, Sim. sabe? Então, é o início, é uma frase que eu uso para instigar um pouco a criança, sabe? Algum acontecimento do dia a dia na escola, do dia a dia na família, para trazer a atenção da criança para a gente. Depois tem o Por Dentro da História, que é o texto bíblico, né? Depois o Daqui para Frente, que é como se fosse a aplicação desse texto bíblico, porque a Bíblia sozinha, sem aplicá-la, Sim. é mais um livro. Sim. Então a gente precisa trazer para o nosso cotidiano, a gente precisa aplicar, porque é isso que faz a nossa Sim. transformação. Ela tem que ser viva, né? A palavra é viva. Exatamente. Então, aí aqui tem a aplicação e o Não Se Esqueça, que é a conclusão, vamos dizer assim, né? Então, por trás disso tudo tem uma estrutura. E por que isso é importante? Porque a criança vai percebendo que não é um textão corrido, mas são fragmentos onde as famílias podem ir conversando, enfim, né? Chamando a atenção sobre isso. E aí, o que eu acho legal é que além da história, tem o momento opa. Eu achei incrível o opa. Que é orar, perguntar e agir. Então, tem uma oração. Então, eu acredito que nós precisamos voltar a orar com os nossos filhos, né? Então, é importante, é uma oração voltada para a devocional que foi estudada. Depois tem o perguntar, que são 2 perguntas para realizar em família. Então, já tem tudo no livro, né? Então, a primeira pergunta sempre é sobre a história, para a criança lembrar o que ela aprendeu, né? Então, lembrando, gente, que a criança ela aprende pela repetição. Sim. Então, se a gente se cansa, por que às vezes a gente fala, eu falo tanto pro meu filho e ele não aprende? Não, calma, ele vai aprender. Ele tá num processo cognitivo de aprendizado. A gente só tem que ter calma e compreender que é uma fase realmente que eles estão nessa fase de aprender aos poucos, né? No todo dia, na repetição. E a segunda pergunta, que sempre tem na devocional, é uma pergunta para abrir diálogo entre a família. Porque às vezes a gente acha assim, fala, imagina, mas eu tenho muito diálogo com meu filho. Imagina, A gente fala muito com ele. A gente fala muito com ele. E não, a gente às ouve vezes, pouco. Exato. E a gente precisa ouvir o que tá no coração das crianças, sabe? Às vezes a gente tá tão acorrido, tão frenético, que às vezes o problema da criança, a gente olha e fala, é muito pequeno. Porque a gente compara com o nosso problema. Só que a visão da criança é dela, é exclusiva dela, é o mundo dela, é os problemas dela. Então, como pais, a gente tem que ser um pouco mais empáticos, sabe? De ouvi-los. Ai, mas hoje meu colega me deixou de lado na escola. Sim. Sabe? E se a gente não pega essas frases, a gente perde. A gente perde. Perde a criança, perde o sentimento da criança. Perde. Ou fala assim, para com que bobeira, isso. eu tô com tanta conta pra pagar aqui e você Exato. chorando por causa de uma besteira dessa. Exatamente. E aí a criança vai percebendo que a vida dela é uma besteira. É uma besteira e ela se reprime. Então, no lugar dela colocar pra fora, pros pais, que é a figura mais importante nessa fase de vida, ela começa a falar, então eu não posso nem confiar nos meus pais, porque os meus pais não abrem. Ou eu não esse sou espaço. importante. Eu não sou importante. O meu sentimento não é importante para os meus pais. Então, e vai encontrar algum lugar onde esse sentimento importe. E aí, onde que chega o problema disso? É na adolescência. Porque na primeira infância e segunda infância, vamos dizer, os primeiros anos, né? Até o 7º ano. Sim. Define primeira e segunda para o pessoal que não está familiarizado com… É de 0 a 3, mais ou menos, é a primeira infância. E 4 a 7 a segunda infância, um pouquinho mais. É porque existem estudiosos que defendem algumas teses diferentes, mas basicamente é isso. E quando a gente entende esse primeiro momento, vamos dizer assim, a gente precisa compreender que as crianças veem os pais
filhos como heróis delas. Sim. Então, tudo que nós dizemos, tudo que nós fazemos é importante. Sim. Na verdade, mais do que falar é o agir para a criança, né? E aí, quando ela chega na adolescência, ela começa a ter outras influências. Então, ela começa a ver amigos, ela começa a ver outros pais, ela começa a identificar, opa, tem outra visão ali, tem outro ponto ali. E aí, os pais se perdem aqui, porque não investiram tempo lá atrás. Não fortaleceram a identidade dos seus filhos lá atrás, entendeu? Então, quando a gente abre diálogo dentro de casa, a gente diminui influências lá na frente. E tentar fazer no inverno o que deveria ter sido feito na primavera, Exato. vai mais ser tenso. muito complexo. né? É mais complexo ainda. Porque aí a gente se depara. Aí a gente fica mais. A gente tem mais dificuldades, né, de lidar com isso. Porque com uma criança a gente consegue moldar muito bem. A massinha tá molinha, né? Depois não é mais difícil, né? É possível, obviamente, Sim, claro. mas é mais desafiador. Sobretudo para o evangelho, né? Que é o poder de Deus para salvar Pra todo aquele que nele transformar. crê em qualquer momento da vida, né? Exatamente. E por último, e aí, então as perguntas, né, abrem esse espaço para o diálogo e tem o agir. O agir nada mais é do que uma ação que a família pode fazer baseado naquela devocional. Sim, para aplicar aquilo de forma prática. Porque a criança, ela precisa materializar, sim. né? Então, a gente entende sobre carteira, vamos dizer, essa palavra, carteira pra gente. Tem vários tipos de carteira. Carteira que a gente leva na bolsa, no bolso. Tem a carteira escolar, por exemplo. Quando a gente fala carteira e a gente entende o contexto, a gente consegue compreender. A criança, não. Sim. Se você fala carteira, ela não sabe muito bem, mas o que é, né? Me explica um pouco mais. Então, como é importante o agir, mostrar para a criança de forma materializada aquele contexto ou aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, por exemplo, tem uma história no inverno de Jeremias, quando Deus fala para ele ir para casa do oleiro, né? E aí uma das ações é a família pegar uma massinha e fazerem juntas um molde de algo legal que eles queiram e conversarem sobre a aula, sobre a devocional. De fato, que enquanto eles estão manuseando a massinha, o pai e a mãe lembram, tá vendo, filho, é assim que Deus faz com a gente. Ele não joga fora, ele não despreza a gente, mas ele acredita na gente. Às vezes a gente desfaz, mas aí ele pega novamente e faz novas todas as coisas. Um método muito parecido com o que Cristo usava, né? Ele pegava os elementos ali do dia e fazia… As parábolas, As parábolas, né? eram todas inspiradas no que estava ali diante do povo, né? Não eram conceitos abstratos. Ele estava usando os elementos que estavam ali pedagógicos. Mais pedagogia que isso não existe, né? Então, a gente trouxe isso também. E, gente, dentro tem sempre uma lição. Então, cada estação uma lição. Então, sempre tem uma lição para a criança frisar e lembrar disso. E tem o pôster e uma cartela de adesivos que vai dentro do livro também. A criançada ama isso. E aí, aqui tem, então… o pôster e a cartela de adesivos, né? Então, como neurocientista, eu tive que aprender, né? Que a criança realmente ela precisa visualizar muita coisa para ela ser estimulada. Porque um livro por si só, mesmo que ele seja colorido, ele não… A criança precisa ter uma noção de começo, meio e fim, para que ela queira fazer, né? E aí a gente criou, então, esse pôster das estações. Então, começa aqui na primavera. E aí, em cada estação, tem 10 devocionais, né? E aí, assim que você vai completando a jornada… Nossa, isso é maravilhoso. Quando termina, por exemplo, a estação, o adesivo é maior. Então, coloca isso, tipo, em algum lugar gera um visual. Engajamento, gera um compromisso. A gente tem essa visão macro pra… Tipo assim, tá muito olha, longe. já fui até ali, olha. Ou tá muito longe, mãe, vamos fazer vamos mais. fazer. Pai, vamos fazer mais. Isso é Então, muito bem dopaminérgico, legal. né? É a redenção da dopamina. Isso. Exato. Pra algo bom, né? Pra algo bom. Deus fez com esse propósito aí. Esse tipo de ansiedade que é bom. É esse tipo. É pra isso que existe um sistema dopaminérgico no nosso cérebro. Exato. E aí… Tem aqui a cartela de adesivos, por exemplo, que aí a criança vai colocando, enfim. Então, esse é o grande diferencial, vamos dizer assim, né? De atenção da criança. Mas, teologicamente falando, eu trouxe o plano da redenção.
Então, a primavera vai da primavera ao verão. Então, muda o conceito das nossas estações, por exemplo, mas foi intencional. Não foi um erro, né? Sim. Mas foi intencional. Então, a primavera, a gente fala sobre da criação, a libertação do povo do Egito. Então, são 10 devocionais que compõem essa grade da história. Legal. Depois, no outono, que entram, né, os juízes, os reis lá na frente. Então também vai tendo um certo desafio, porque o pecado entrou no mundo. Então muita coisa começou a mudar. O que antes era perfeito, agora parece que vai ficando mais difícil, murchando, né? E como ensinar isso para a criança, né? Através das estações, Sim. né? Então, e o legal disso, né, é mostrar para a criança que a vida não é só feliz quando tudo vai bem. Sim. Mas é mostrar um contentamento quando as coisas não vão tão bem assim. Sim. Então, às vezes, como pais, a gente quer proteger muito os nossos filhos, né? Colocando... E como isso tem os adoecido, né? Porque a gente prepara os nossos filhos, na realidade, para uma vida perfeita, né? Eu vi até um meme esses dias falando assim, como que eu vou ensinar pro meu filho que a vida não é fácil e a dele é fácil? No sentido de que a gente pensa assim, eu vou dar pro meu filho aquilo que eu não tive, né? Tá errado? Depende, se é equilibrado, enfim, não, mas... Será que realmente a gente não tá protegendo demais os nossos filhos, colocando eles dentro de uma bolha, né? E aí... a gente não mostra o quanto pode ser ensinável aprender em cada estação da vida, em cada dificuldade. Porque existem crianças que perdem pais cedo. Sim. Sabe? Como que você vai dizer pro seu filho ou pra sua filha que a vida é perfeita? Não dá, porque tem muitos desafios, né? Que eles passam e que nós passamos juntos em família. E aí, depois, então, da primavera entra o outono, a gente trabalha das tribos aos tronos. E o legal dessa parte é que quando a gente fala sobre os reis de Israel, a gente fala sobre alguns deles conhecidos, outros não, mas também histórias de Davi, por exemplo, como o rei de Israel, que venceu o gigante Golias, mas também uma outra guerra, que Davi venceu um outro gigante, mas ele já estava mais velho. E aí ele só venceu porque ele recebeu a ajuda de alguém. E aí eu trabalho essa ideia de que tem guerras que a gente consegue passar sozinho. Que você tá com coragem, você é novo, você tá... eu vou conseguir com a ajuda de Deus e tal. Assim como Davi fez. Sim. Davi, um pastor de ovelhas, sabe? Tendo experiência nenhuma bélica, né? Como seus irmãos, por exemplo. Ele tava com coragem ali. Só que teve anos mais tarde que ele não estava mais tão novo. Sim. Ele estava... sabe, numa fase muito cansada. A Bíblia vem dizer, ele estava cansado. E aí, se não fosse o seu amigo, Abissai, defender ele teria morrido. Tanto que depois desse acontecimento, a Bíblia vem dizer que eles não deixaram mais Davi ir à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Ou seja, para que ele não morresse e não tivesse mais essa conexão entre Deus, né, o rei, e o povo, né, que tinha. E aí, isso eu acho interessante nesse livro, porque não são histórias apenas conhecidas, mas também mostrando a fragilidade dos personagens bíblicos. Muito bom. Porque senão a gente coloca Davi num patamar que geralmente a gente faz o melhor recorte de Davi, o melhor recorte de Paulo, o melhor recorte dos grandes heróis, mas cada um deles teve as suas estações, cada um deles experimentou as 4 estações. E Deus, eu acho lindo isso da Bíblia, né? Quando você para olhar, Deus não omitiu as estações ruins de Abraão, Deus não omitiu as estações ruins de Moisés. E Deus aí a não gente omitiu. quer omitir, né? Tipo assim, a gente quer pegar o melhor pra ensinar. E isso é ruim, porque se você pega só as partes boas de Davi E como que você ensina pra sua criança que em algum momento da vida ela não vai estar tão bem assim? Ela não vai estar com tanta coragem assim, A gente tá reforçando essa ideia de que Deus é o Deus dos montes, né? É o Deus dos momentos muito bons. Mas quando as coisas estão ruins, então Deus de alguma forma saiu de cena, perdeu o controle, ou não tem uma lição, não tem uma ação naquele momento. Exatamente. Ali, né? Quando a gente estuda também aqui Elias…
eu não falo só… a gente fala do desafio lá com os profetas de Baal. Mas dificilmente a gente vai ver no material infantil Elias na caverna. Exatamente, eu trouxe exatamente esse momento. E lógico que é um momento muito perto do outro, né? No texto bíblico. E é interessante porque o tema é da brisa suave… Que Deus fala com ele através da brisa suave, né? Depois que ele venceu os profetas de Baal, ele entrou em dentro de uma caverna e ele tava muito mal, assim, porque, ele realmente estava com medo dele morrer, né? Depois disso tudo. Então, depois de uma fase que ele confiou muito em Deus, de que ele desafiou, lembrando que ele desafiou sem Deus permitir, né? Ele quis desafiar por ele mesmo, mas graças a Deus que Deus ajudou ele. Mas aí, depois disso, ele entra dentro da caverna com medo, e aí Deus fala com ele através de uma brisa suave. Fala, sai daí, cara. Sabe, você não tem que estar aí dentro, sabe, eu tô com você. Se você tá no monte lá, vencendo os profetas de Baal, eu tô com você. Mas se você tá dentro da caverna, eu também tô com você, sabe? Então, eu acho que é mostrar essa humanidade dos personagens bíblicos. Uma lição em cada estação da vida. Aí termina, vai pro inverno. O inverno é um momento difícil do povo de Israel, quando eles ficam cativos, né, na Babilônia. E na Pérsia também, então eu pego esses dois cativeiros difíceis na história. Então, assim, é o tipo de livro teológico, viu? Sim, fala do silêncio. Eu vi que esse inverno vai ali dos profetas até esse silêncio de Deus, esse intervalo. O subtema do inverno agora esqueci. Me perdoem. Mas das profecias ao silêncio. Então, enquanto Deus fala através dos profetas, até Deus ficar realmente em silêncio. Aqueles 400 anos. Exatamente. Aí, quando que volta tudo isso, é quando Jesus chega. João Batista, né? Está no deserto e está já profetizando, né? Que o Messias viria, enfim. E aí… o grande verão é Jesus, o sol da justiça, né? Uau. Então, eu trabalho 10 histórias sobre Jesus. Então, o subtema é da vinda à terra, a ida ao céu. Então, é isso. São 40 devocionais, sendo 10 de cada estação. Pra gente ter uma ideia, assim, em termos de tempo para se fazer ali em família. Quanto tempo, mais ou menos, para… E não necessariamente precisa ser feito tudo em um dia só, né? Mas a ideia, assim, é para que em quanto tempo se faça um devocional desse com a família? Eu acredito que depende muito da faixa etária da criança. Então, por exemplo, com a Maitê, ela tem 9 meses de idade. Então, assim, é lógico que eu não consigo fazer ela do começo ao fim. Mas eu leio a história pra ela dormir como se fosse qualquer outra história. Mas eu não faço o momento opa, por exemplo. Eu só faço a oração, mas oração pra dormir rapidinho e tudo certo. Mas se é uma criança um pouco mais velha, vamos dizer de 4 a 7 anos, né? Ou depois de uma outra faixa etária de 8 a 11 anos, aí é mais um processo da própria família. Eu acredito que em 15 minutos é possível fazer. Lógico, se fizer o agir, talvez seja um pouquinho mais… Porque requer da família sentar juntos mesmo. E aí criar alguma coisa, né? Mas eu acho que é algo rápido, assim. Não acho que é uma coisa muito cansativa, não. Muito bom. E interessante isso, né? Porque ele pode ser… Não existe um método padrão que, você tem que ter 1 hora todo dia. Ele pode ser aplicável a partir… Sem dúvida. Do que você tem hoje nas mãos, né? Se você tem 10 minutos, você tem um bebê, você tem lá adolescentes, enfim. Eu acho que a gente carece tanto de ocasiões em que nos coloquem à mesa em família, ou ainda que não seja literalmente à mesa, mas em comunhão, em família, todo mundo rodeado em torno do nome de Jesus. O que os antigos falavam lá do culto doméstico, que, puxa vida, para hoje às vezes parece uma loucura a gente pensar, mas
quando a gente tem ferramentas e Deus é criativo e nos dá parte do seu caráter também de criatividade pra gente pegar, peraí, vamos fazer, porque as crianças carecem disso, Exato. os pais carecem disso, a família Exato. carece desses momentos. Eu vejo quanto eu aprendo quando eu sento com a minha família para a gente fazer o devocional junto, para a gente meditar em um texto bíblico juntos, o quanto Deus se revela, o quanto eu aprendo nessa minha estação, que é Exato. ensinar filhos, não é ter revelações profundas ali do Eu evangelho. costumo dizer que é algo ordinário. É. A palavra ordinário Sim, perdeu ela- muito o seu sentido exatamente, né? Falando, mas como é bom. simples, né? É o simples, É. sabe? Às vezes a gente quer sentir, ou a gente quer que seja um culto no lar. Ei, vai devagar, né? Não é assim, é o básico, é o comum. Eu acho que mais do que fazer uma devocional, a gente precisa viver uma vida de devoção. Tem uma oração que os judeus fazem até hoje, que chama nada mais, nada menos, é a oração de Deuteronômio 5, né? Eles chamam de chamar, que ensina a criança, ele fala aonde, então, a todo momento. Sim. O lugar também a todo momento. Então, assim, o que isso quer nos ensinar? Que a gente tem que ensinar os nossos filhos não apenas a amarem um lugar específico, um tempo em Sim. família, mas é uma vida inteira de verdade, sabe? É uma vida inteira de renúncia. Sim. Também de, às vezes, falharmos como pais, Sim. como óbvio que vamos falhar e errar e falhamos, mas como os nossos filhos enxergam a nossa humildade diante de Deus e falar, filho, eu errei com você. Eu errei com Deus. Eu deveria ter feito diferente. Sim. Sabe, às vezes a gente com a criança, a gente se coloca num patamar muito, às vezes, de superioridade. Mas com calma também, sabe? Porque elas nos ensinam muitas coisas. E uma delas é isso, né? De ter a humildade, de aprender muito rápido, de compreender muito rápido as coisas, né? E valorizar, assim, a importância que a gente tem na vida dos nossos filhos. Sim. Eu vi um pastor dizer uma vez e nunca mais esqueci: a gente não tem o direito de falhar com os nossos filhos. No sentido, assim, não que a gente não vai errar, tá? Mas o falhar, assim, deles crescerem sem amar a Deus como a gente ama, sabe? Sem eles amarem a igreja como a gente ama, Sim. sabe? Porque se eu hoje estou aqui é porque eu tive pais que fortaleceram a minha fé em diversas estações da minha vida. Sim. E hoje eu posso testemunhar isso, que valeu a pena, sabe? Ensine a criança no caminho, né? Provérbios vem dizer isso. E não é nem o caminho, né? É no caminho, né? As pessoas acham que é apontando, né? Se fosse o caminho, seria aquele ali. E não, é no caminho, é junto, sabe? É ensinando como comer, né? Então, evitar celulares na hora de comer, sabe? No sentido de olhar mais nos olhos uns dos outros. Porque às vezes a gente fica nessa, não dá o celular pra criança, tá bom, mas o pai vive no celular, fica o tempo todo no celular. Como que a criança vai entender isso, né? Eu posso, meu pai pode. Não, vamos tentar equilibrar as coisas, sabe? Pra que quando a gente tá junto como família, vamos então estar juntos como família, sabe? E o tempo de diversão, tempo, né, enfim, fora isso, a gente também tenha juntos, né? Sim. Então, ensinar no caminho, acho que é o grande desafio dos pais. Sem dúvida, sem dúvida. E eu percebo, enquanto médico e com os profissionais, psicólogos e todos os profissionais de saúde que lidam com o sofrimento mental, que lidam com essas estações mais frias e escuras da vida, né? O quanto faz toda a diferença quando essa base, quando esse alicerce, quando essa estrutura foi bem feita pela família, como você estava testemunhando, né? Você com 13 anos, você estava lidando com com praticamente a morte do meu pai, porque depois eu não tive mais o meu pai como era antes, né? Então eu tive que lidar com um novo modelo, uma nova forma, né? Eu costumo pensar que a infância é como se fosse a construção de um prédio. Os fundamentos ninguém vê. Então existem pais e mães que estão nos escutando aqui, que às vezes falam, mas o que eu tô fazendo, será que
vai surgir algum tipo de efeito e tal, será que vai dar certo? Vai, pensa que é o fundamento, ninguém tá vendo. Mas ao longo que a criança vai crescendo, vai subindo cada andar. E onde que às vezes desmorona? Quando a gente não faz um bom fundamento. Né? É lógico, entra o evangelho aqui, né? Às vezes a gente desmorona, mas aí Deus vem e nos dá todo o suporte e a gente reconstrói a nossa vida, né? Mas eu acredito que se a gente entender a nossa responsabilidade de não apenas suprir as necessidades básicas de como comer, vestir, dar bons estudos, há uma necessidade básica também na espiritualidade das crianças. E se a gente não for esse modelo, desculpa, a igreja não vai ser, porque a igreja, ela ajuda, mas ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus, né? A igreja, ela é a cereja do bolo da semana. A gente tem 168 horas semanais, doutor. Tipo, como que a gente investe tempo? 2 horas a gente vai Exato. refazer o que 166 horas Exato, não dá. Então, não fizeram, né? Exato. Então, como é importante a gente entender que Deus nos deu riquezas, que são eles, né? São as nossas joias. E aí a gente tem que levar a sério. Porque a infância e a adolescência, ela é curta, né? Sim. Se a gente pensar, vai até eles saírem de casa, que sejam com 20, 22 anos de idade. Depois eles vão viver uma vida inteira fora do nosso contexto, dentro, né, do nosso ninho, vamos dizer assim. E o que fazemos hoje refletirá amanhã, sabe? E isso me enche de temor, assim, porque às vezes a gente não vê a hora de que passe logo. Ai, não vejo a hora de crescer, não vejo a hora de não depender mais de mim, não vejo a hora de eu não ter que ter esse trabalho de fazer isso. E a gente não vive a estação. Ou a gente tá com pressa. Deus tem falado muito comigo sobre esse tema da pressa, que é justamente o não viver a estação que você tá vivendo, né? É você querer estar em uma outra estação, ou de alguma forma você tá correndo contra a estação em que você está aí. A gente nunca foi tão apressado, essa percepção de atraso, se comparando muito com as outras famílias que tem outra dinâmica, que tem outro ponto de partida. Exato. E que toda comparação é extremamente cruel e muito e a gente prejudicial. Se abastece disso, né, muitas vezes, porque aí a nossa identidade está sendo fundamentada na aprovação dos outros, né, ou no que o outro faz. E não, eu preciso escrever a minha própria história, eu preciso desejar as minhas próprias experiências com Deus, sabe? Porque o que Deus tem pra mim é diferente pra você. Sim. E ele tem a multiforme graça dele, ele age na nossa vida de forma muito diferente. Então, sem dúvida. Eu acho que se a gente compreender que a infância é um momento mais importante, vamos dizer assim, para formar o caráter da criança, do adulto lá na frente, eu acho que a gente começa a não querer acelerar tanto e falar, acho que eu tô atrasado, né? Exatamente. Tipo assim, eu não quero que se acelere nada. Porque eu acho que a gente tem que viver mesmo e falar, não, deixa eu corrigir isso aqui, porque se ele for lá pra adolescência com essa fase, sem esse ajuste, talvez ele vai sofrer muito mais. Exatamente. E a minha oração é que o Senhor nos encha realmente de um temor santo por essa fase, por essa estação da nossa família. E eu sei que muitos pais, mães e recém-casados e pessoas que estão almejando o casamento, para que a gente pegue essa estação mesmo como não vou dizer que essa é a melhor estação da vida, porque cada estação vai ter a sua beleza e Deus vai se revelar em cada uma delas e, enfim. Mas aproveita a estação que você tá, né? Aproveita esse tempo que você tá vivendo. Qual é o dia mais importante da vida? É hoje, né? É esse lugar da presença de Deus no presente. Isso esse é o presente. O eterno, né? O presente é o lugar da presença de Deus. Então, eu não sei como é que tá a sua casa, eu não sei como é que tá a sua família, eu não sei que contexto você tá vivendo, eu não sei qual é a estação que você tá vivendo. Uma coisa eu posso te dizer com muito temor no meu coração é que esse é o momento mais importante da sua vida, esse é o momento mais importante da sua família.
tem uma lição de Deus para essa estação, né? Exato, Tem pastor. um agir de Deus específico para agora, e nós não podemos, como você estava dizendo, nós não podemos falhar nessa fase. Você é pai, você é mãe, você não pode negligenciar esse momento, esse tempo, não pode tentar apressar as coisas. Não dá para dormir no volante Aham. quando o assunto é a nossa família. A gente não Exato. pode substituir por nada. Eu, esses dias, estava meditando naquele texto em que o faraó está aumentando a perseguição e a opressão ao povo de Israel, no contexto ali em que Deus quer livrar o seu povo. E as 3 estratégias de Faraó, elas me encheram de temor, porque são as 3 estratégias que eu tenho visto ainda hoje o inimigo colocando nas nossas casas. Primeiro, um ataque à masculinidade. Você vê que eram os meninos que eram Para ser morto. para ser mortos, lançados no rio. E eu vejo um esforço muito grande, maior do que em qualquer outra estação. Nessa estação, um ataque à masculinidade, uma confusão de gêneros e uma inversão de papéis, e a gente perdido com relação a isso, sofrendo muito a falta de valores, de princípios, de papéis, essa figura do pai, essa figura do homem, que é não apenas para definição de identidade, mas de Traz a governo, traz segurança. segurança. E nós precisamos de homens posicionados, nós não podemos ser roubados disso. Uma segunda coisa que eu tenho visto também, que é o que Faraó fazia, foi um ataque à natalidade, um ataque a nascerem novas crianças. E eu vejo cada vez mais, até entre nós cristãos, um medo de ter filho. Para que eu vou colocar filho nesse mundo tão ruim, nesse mundo tão perigoso? E a percepção de que um filho é um atraso, de que um filho é um gasto, de que um filho é um problema. Quando a Bíblia vai dizer que filho é herança, que um filho aumenta o seu recurso. São ele flechas, é uma né? flecha, ele te faz ir mais longe. Ele é uma bênção, é uma herança do Senhor. Então, essa visão distorcida da natalidade. E aí, o aborto nem se fala, toda essa agenda para fazer com que a natalidade seja cada vez menor, inclusive entre nós. E uma terceira ação do faraó, que é aumentar a carga de trabalho. Uau. E falar, agora vocês estão com muito tempo para adorar, então eu vou tirar o tempo de vocês, vou aumentar a carga de trabalho. E eu vejo que a gente está completamente perdido nessas 3 coisas. E se a gente, enquanto igreja, não for como aquelas parteiras, que fala assim, nós vamos quebrar esse sistema aqui. E eu acho interessante que as parteiras desobedecem essa lógica, e nós, como a igreja, temos que ser esses parteiros para nossa família, para os nossos filhos. E o Senhor os abençoa, o Senhor as abençoa, Sefra e Poá, com famílias. Exatamente. E é essa bênção de Deus para nós, é uma família para a gente conhecer Cristo junto, porque essa é a vida eterna, conhecer a Cristo, né? Exatamente. Então eu acho que esse trabalho seu, isso aqui tem um peso eterno, de glória excelente no Senhor. Sei que vai ser um recurso do céu para muitas famílias trazerem de volta o Senhor para suas mesas, para suas casas. E eu queria que você não apenas falasse com quem está vivendo agora uma dessas estações, mas que depois disso você orasse pelas famílias. Eu sei que Deus te entregou uma autoridade para pastorear famílias, para falar na vida de pais, de mães, de crianças. E eu oro ao Senhor para que desse lugar aqui, dessa mesa, o Senhor esteja gerando cura em muitas famílias, redefinindo padrões, limites, direções e refazendo a rota a partir de lições que a gente vai aprender em cada
estação. Amém. Então, por favor, fala com os Amém. pais e ora por nós, pais, por Amém, nós, amém, famílias. amém. Pais, a gente não vai conseguir proteger sempre os nossos filhos. Eu acredito que nos primeiros anos de idade a gente até consegue, mas quando eles vão para a escola, quando eles têm outras experiências fora do nosso contexto, dentro do nosso lar, eles começam a abrir novos horizontes. E o que vai ficar no coração das crianças é o que nós estamos semeando dia após dia. Então, que a gente não venha tentar protegê-los, mas que a gente transforme eles através do Evangelho de Jesus. Porque o que vai transformar as suas realidades não é a nossa própria convicção, mas é o que a palavra de Deus diz. Então, invista muito tempo orando a Deus, pedindo direção a Deus. Hoje a gente vê muita gente falando como educar filho, como... Isso é muito legal, sim, estudarmos, entendermos sobre a infância, mas mais do que conceitos de outras pessoas, mais do que livros de outras pessoas, que nós possamos ter as nossas próprias experiências com Deus, buscar em Deus a direção que Ele tem para nossa família. O que Ele tem para outra família é para outra família. O que Deus tem para sua é para sua família, exclusivo para vocês. E quero orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa mesa. Obrigado porque o Senhor está entre nós. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, o Senhor está. E como é bom saber que o Senhor está com a gente, Pai. Em especial, eu quero te agradecer, Jesus, pelas famílias que estão nos ouvindo hoje aqui. Eu não faço ideia, o doutor não faz ideia de quem está nos ouvindo, mas ou da realidade que os teus filhos estão, mas Deus, que através da tua palavra, através da tua presença, através da tua direção, possamos encontrar o real motivo pelo qual o Senhor nos escolheu como pais. Deus, que em nome de Jesus possamos valorizar essa bênção que é ter eles em nossa vida. Que possamos valorizar os primeiros anos, que possamos, Senhor, não ver como um gasto, não somente de tempo, de recurso, mas, Deus, como um investimento no teu próprio reino, Pai. Que eles possam ir muito mais longe de onde fomos, Deus, que eles te amem muito mais do que um dia te amamos, Deus, que eles sirvam o Senhor muito mais do que um dia fizemos, Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai, que possamos hoje destronar, Senhor, todos os impeditivos, Deus, que impedem do Senhor ser o centro da nossa casa, da nossa família. Então, volte a ter o lugar de honra em nossa vida, em nossa maternidade, em nossa paternidade, enfim. E também oro por aqueles e aquelas que ainda não possuem filhos e desejam ter filhos, Deus. Eu oro para que o Senhor também os agracie dessa graça, filhos biológicos ou filhos adotivos, enfim, Deus, aquilo que o Senhor desejar colocar nas mãos dos teus filhos, que eles possam também florescer em nome de Jesus. Nós te amamos e desejamos viver mais do que falar do teu evangelho, é viver o teu evangelho em tempo e em fora de tempo, até que o Senhor venha para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu tô muito inspirado, não vejo a hora de chegar em casa e com certeza, juntar pastor. lá os meus, e eu tenho certeza que você também. E é esse o sentimento que eu sinto do Espírito, Deus despertando a gente, como igreja, como família, para não abrir mão de forma nenhuma do pastoreio, da vida devocional. Não é só do fazer, mas do ser, dessa devoção que governa nossas casas. Então, quero encorajar você a fazer isso. Pede aí o seu, vamos deixar o link na descrição para você poder adquirir o seu. Mas independente disso, deixa essa mensagem entrar no seu coração, de que a sua casa é um lugar de revelação, de conhecimento do Cristo, inclusive para os bebezinhos, inclusive para aqueles que ainda não conseguem nem cognitivamente ter percepção de tudo, mas eles sentem quando Cristo é adorado. Então, essa é a nossa oração. Eu queria encorajar você também a compartilhar esse vídeo, compartilhar esse conteúdo, porque eu sei que isso pode mudar o destino
de muitas pessoas. Isso pode mudar a estrutura, isso pode mudar o Brasil, se a gente traz essa mensagem, se a gente traz esse entendimento. Então compartilha aí nos grupos da igreja, nos grupos de família, grupos de mulheres, grupos de homens, grupo de criança, no grupo das células, no grupo do DNA, enfim. Manda no grupo da sua família, manda em todos os lugares, faz esse conteúdo chegar onde ele tem que chegar. Seja alguém que trabalha no que Deus está trabalhando, e Deus está trabalhando na edificação das famílias. Então, faz isso, curte o vídeo, porque aí o próprio YouTube também mostra para mais pessoas, ele entende a relevância. Então, curte aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Dizascope, se inscreve, aproveite essa oportunidade para você não perder conteúdos como esse, que tem o objetivo de formar Cristo em nós, de gerar a vida de Cristo em nós, nos deixar mais parecidos com Jesus. E isso é saúde, isso é a verdadeira saúde, certo? E um último convite para você. Conferência Divinamente, dia 12 de abril. Estamos já com as inscrições abertas e vai ser um dia marcante na história da nossa percepção de saúde e evangelho, saúde e igreja. Eu tenho certeza que Deus marcou esse dia na nossa agenda para trazer um entendimento profundo. 12 de abril em São Bernardo do Campo, Conferência Divinamente. Faz aí a sua inscrição para você não perder e já se inscrever no lote 0 para você conseguir aí a melhor condição, certo? Minha amiga, obrigado. Obrigado. Que privilégio. Alegria. Meu coração está muito aquecido e inspirado pelo seu ministério, pelo que Deus tem depositado na sua vida, lá na sua família. Manda um abraço lá para toda a família. Eu participei indiretamente desse dia. Lá em 2008, eu estava contando para você, né, que estava participando de um retiro onde o Rodrigo Soeiro estava ministrando e a gente orou pelo seu pai ali. E ver o que Deus tem feito através de vocês, através da família de vocês, é muito gratificante, muito lindo. Então manda um abraço lá para todo mundo, leva o nosso abraço e conta com a gente aqui também, porque a gente puder servir, tá bom? Muito obrigada, viu, por hoje. Obrigado mesmo, uma alegria muito grande estar aqui. Eu até falei nos meus stories antes de vir que o apóstolo Paulo usava todos os meios possíveis, né, tecnológicos da época, que eram as cartas, para fundar igrejas, para lembrá-los sobre Jesus e enfim. E um podcast como esse tem uma força ainda maior, porque as fronteiras são quebradas, né? Exato. Quando a gente fala sobre internet. Então, obrigado de verdade por esse convite. É uma alegria estar aqui com você. E é isso. Vamos juntos, amando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você que ficou até aqui, muito obrigado. E eu quero te encorajar a deixar um comentário aqui. Se você ficou até aqui, você tem que deixar um comentário. Verdade. Deixa assim, eu não vou abrir mão da minha família. Escreve aí essa frase, que aí eu vou saber que você ficou até o final, tá bom? Deixa aí um comentário. E não se esqueça que toda emoção é um convite para a oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.